a chapa Lula-Alckmin foi formalizada no TSE. Esse é o assunto que a repórter Nani Cox traz pra gente no jornal Jovem Pan. Vale lembrar que eles não deixaram para a última hora, não é isso, Nani? Exatamente, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Inclusive, eles usaram aí o primeiro dia desse prazo para formalizar a candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que ontem, sexta-feira, dia 5 de agosto, terminou o prazo para a realização das convenções partidárias, que então formalizam, que oficializam as candidaturas de cada partido, de cada coligação. E aí, então, começa no dia 6, começou hoje, esse prazo para que essas candidaturas sejam registradas no TSE. Vai até o dia 15 de agosto esse prazo. Os partidos têm então aí cerca de 10 dias para formalizar a chapa. De acordo com depois dessa formalização, então as candidaturas podem arrecadar recursos e pagar as despesas de campanha da campanha eleitoral, que começa formalmente no dia 16 de agosto. Essa chapa contabiliza 9 partidos que apoiam a chapa Lula-Alckmin. São eles a Federação, PT, PV, PCdoB, a Federação PSOL, Rede, o PSB, o Solidariedade, o Avante e o Agir. E quando a chapa Lula-Alckmin foi revelada, muitas pessoas comentaram nas redes sociais, se falou muito sobre essa chapa justamente porque Lula e Alckmin foram rivais históricos, já disputaram várias eleições presidenciais e tinham vários debates que acabavam ficando acalorados, então muita gente estranhou essa notícia. O ex-governador e candidato ao Senado aqui por São Paulo, Márcio França, disse que foi ele que deu essa sugestão a Lula para que tivesse Alckmin como vice. Bom, Fabi, como a Nani estava falando para a gente, soou estranho esse no primeiro momento. Se lembrar da última eleição, quando os dois bateram de frente, foram muitos ataques. Então, você mudar de opinião sobre o comportamento de uma pessoa chega a ser estranho, em função de tudo que nós já ouvimos do Alckmin falando do Lula. Perfeito. Na minha memória, vem logo as falas do ex-governador Geraldo Alckmin em relação ao ex-presidente Lula, Isso é fato histórico para nós aqui. Ele falava coisas como, o Lula quer voltar à cena do crime, coisas do tipo. E essa notícia que a Nani nos trouxe, que o Márcio França teria dado ideia, para colocar o Geraldo Alckmin como vice, me causa estranheza, esse tipo de explicação, porque a gente vê até o oposto. Geraldo Alckmin, a gente precisa lembrar aqui da história, ele estava no PSDB, ficou muito um lado oposto em relação ao ex-governador também Dória, teve aquele racha no PSDB, o Alckmin saiu do PSDB, foi para o PSB. E aí, então, partido de Márcio França, chegou-se a uma proximidade. Márcio França iria colocar a candidatura como governador de São Paulo e resolveu retirar essa candidatura para dar espaço ao Haddad, que é do PT. Olha só já as ligações. E aí, então, foi lançada essa chapa e, para não dizer que não foi na última hora, porque o PT já sendo o primeiro a registrar a chapa, mas o que foi de última hora foi a escolha do vice do Haddad. E aí a vice do Haddad é a dona Lúcia França, que é esposa do Márcio França. Então, veja que eles estão como se fosse entre família, estou dizendo literalmente, Então, essa indicação aí de quem indicou quem a gente nunca vai saber, mas dá para especular de que já vinha de muito tempo e nós aqui, cidadãos, nos perguntamos se nas outras eleições era de fato real essa oposição ou se era puro teatro. Bom, Nani, por falar, a Fabi tocou aí na chapa Lula-Alckmin e no candidato ao Senado por São Paulo, Márcio França. Ele participou hoje de uma live e, entre outros assuntos, comentou sobre a aproximação pouco provável. O que disse o França a respeito da união do petista com o ex-tucano? Olha, William, a gente tem até um trechinho, não sei se a produção vai conseguir colocar agora, mas tem esse trecho dele contando como que deu essa ideia e que não demorou muito tempo, inclusive, para o ex-presidente Lula já aceitar essa ideia e pediu, inclusive, o telefone de Geraldo Alckmin para Márcio França. Inclusive, a Fabi falava aí um pouco sobre toda essa questão envolvendo PSB, PSDB e agora essas movimentações diferentes de uma eleição para cá. Márcio França foi vice do Geraldo Alckmin quando ele era governador, quando
quando ele deixou o governo de São Paulo para disputar a presidência na última eleição, foi Márcio França, que acabou ficando no governo, tentou a reeleição, foi para o segundo turno contra João Dória, do PSDB, e acabou também perdendo ali. Não foi uma margem muito grande entre Dória e França, mas o eleito acabou sendo, de fato, o agora ex-governador de São Paulo, João Dória. A gente também tem uma outra informação ainda sobre essas movimentações da campanha eleitoral nacional até, né, sobre esse início de campanha eleitoral, nessa largada que vai ser dada no dia 16 de agosto, quando os candidatos podem formalmente começar a pedir votos. E tem uma estratégia aí de Bolsonaro e de Lula, que são os principais candidatos, né, os colocados ali com a maior porcentagem de intenção de votos, que vão começar por Minas Gerais, que é um estado que, inclusive, se fala muito, né, de como ele corresponde o Brasil, os ideais aqui do Brasil, e que, portanto, quem acaba ganhando em Minas Gerais acaba ganhando as eleições. Então, é um estado que tem sido uma preocupação muito grande dos dois candidatos, e eles vão começar por lá. Agora a gente tem um trechinho, então, do Márcio França contando essa aproximação com Lula, né, de Lula com Alckmin. Vamos ouvir. A primeira vez que eu falei para o Lula sobre o Alckmin foi na casa dele lá em São Bernardo. Eu acho o Lula é muito interessante, porque ele é muito rápido de raciocínio, né? Ele falou, mas que nome é esse? Eu falei, Geraldo Alckmin. Ele levou, assim, no total, uns 10 segundos para falar, me dá o telefone do Geraldo. É impressionante a rapidez do raciocínio, entendeu? Porque rapidamente ele juntou as peças, né, e percebeu que poderia ser um fato. Bom, então tá aí essa fala que foi dada, inclusive, hoje, durante uma live promovida por uma revista, que Márcio França confirma aí que foi ele que deu que passou o telefone de Geraldo Alckmin, que deu essa ideia para que o Lula tivesse essa chapa, que então foi formalizada hoje pelo Partido dos Trabalhadores junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu falava daquela questão do início da campanha eleitoral, né? Bolsonaro deve começar a campanha dele por Juiz de Fora, que foi a cidade que ele levou aquela facada em 2018, que quase levou, né, à morte dele, inclusive, que foi um estado muito crítico. A gente acompanhou bastante aquele incidente, aquele ataque a Bolsonaro. Já Lula vai começar em Belo Horizonte. Como eu disse, que Minas Gerais é um estado considerado muito importante na corrida eleitoral presidencial, cada um ali tem um palanque, né, uma pessoa para também ter ali essa campanha conjunta. No caso do Bolsonaro, é o Carlos Viana, do PL, e no caso do ex-presidente Lula, é o Alexandre Calil, do PSD, os dois aí que também concorrem em Minas Gerais. William. Fabi, eu fico pensando no capital político, né, que você usa. Por exemplo, você recebe uma informação em 10 segundos, você fala assim, me dá o telefone, eu vou ligar. E aí eu fico imaginando a ligação e o capital político nessa negociação para você convidar uma pessoa para ser teu vice. Exatamente, e entra no cálculo também as mágoas do passado, né, desses candidatos. Então a gente precisa pensar nisso. O Geraldo Alckmin estava extremamente magoado com a história do PSDB, com João Dória. Realmente o Márcio França, né, por ter sido seu vice, acabou sendo governador aqui em São Paulo quando o Alckmin renunciou. Então tem uma dívida, nem que seja política, moral, de amizade. E aí o ex-presidente Lula faz esse cálculo de 10 segundos. Por quê, William? A explicação é muito óbvia. Porque ele sabe que para conseguir concorrer como presidente da República, ele precisa ter um discurso um pouco mais centrista no discurso político. Então, o Alckmin, nisso, na cabeça dele, e pelo que eles foram no passado, talvez aproximasse ele mais do centro. O que a gente vai acompanhar agora com o desenhar das campanhas políticas é se isso de fato vai ocorrer ou se vai ficar aquela coisa meio caricata, porque justamente é difícil os outros candidatos não jogarem na cara, literalmente, desses dois candidatos como era uma oposição e quanto talvez isso fosse fake e não fosse verdade.